Nas várias ligas ao redor do mundo, existe sempre um clube ou um grupo de clubes que têm um domínio maior sobre os restantes, e hoje no Passo Calcanhar vamos conhecer 6 clubes que foram campeões improváveis das suas ligas. E começamos a nossa viagem pelaquela que muitos consideram a melhor liga do mundo, refiro-me à Premier League. Quando pensamos em campeões improváveis, pensamos no Leicester City em 2016, mas na temporada 1994-1995 o Blackburn Rovers surpreendeu o futebol inglês conquistando a Premier League. O sucesso do Blackburn Rovers começou quando em 1991 o milionário Jack Walker, que também era adepto do clube, comprou o Blackburn Rovers. Em 1991 o clube encontrava-se na segunda divisão, mas em 1992 o Blackburn Rovers subiu à elite do futebol inglês, conseguindo fazer parte da primeira edição da Premier League. Nesta temporada, o clube fez manchete em vários jornais pela contratação do ponta de lança inglês Alan Shearer, que custou cerca de 3,5 milhões de libras esterlinas. Na temporada 1992-93, a equipa terminou a Premier League em quarto lugar, 20 vitórias, 11 empates e 11 derrotas, pois vale lembrar que na altura a competição contava com 22 equipas. Na temporada seguinte, o Blackburn Rovers conseguiu um vice-campeonato, terminando com 84 pontos, menos 8 do que o Manchester United. Nesta equipa, alguns dos destaques eram Alan Shearer, que era o principal goleador da equipa, o maior goleador da história da Premier League, tinha um enorme poder de finalização e os seus remates de longa distância também eram famosos. Tim Sherwood também era outro destaque da equipa, o médio. Foi capitão no ano da vitória na Premier League, uma prova do seu sentido de liderança. O jogador tinha uma excelente visão de jogo. O Blackburn Rovers também tinha um bom treinador, que na altura era o ídolo do Liverpool, Kenny Dalglish. Como treinador, Dalglish sagrou-se campeão pelos Reds em 1990 e começou a comandar o Blackburn Rovers em 1991. O Blackburn Rovers que venceria a Premier League na temporada 1994-1995 com mais um ponto do que o Manchester United. A prova que foi disputada até ao fim, pois na última jornada United e Blackburn Rovers estavam separados por apenas 2 pontos. O Blackburn Rovers saiu derrotado de Anfield, o que deixou o caminho aberto para os Red Devils vencer o campeonato, mas o United empatou em Londres com o West Ham. Assim, o Blackburn Rovers conquistou a Premier League com 89 pontos, mais um do que o United. Em 1999 desceu divisão, terminando a Premier League em 19º lugar. De lá para cá, oscila entre a Premier League e o Championship. Continuamos a nossa viagem pelo mundo do futebol. Desta feita, aterramos na Alemanha para relembrar a Bundesliga da temporada 1997-1998. Nesse ano, o Kaiserslautern ergueu o troféu. Tudo fica mais interessante quando o Kaiserslautern vence a Bundesliga no ano em que sobe à elite do futebol alemão, pois na temporada 1996-1997 o clube conquistou a Bundesliga 2 e na temporada anterior tinha sido relegado para a segunda divisão. Em um espaço de 2 anos, a equipa vai do pesadelo ao sonho. O Kaiserslautern, que contava com um plantel muito interessante, jogadores como Andreas Brehme, Michael Ballack e Olaf Marschall eram alguns dos destaques. Andreas Brehme, jogador veterano, que inclusivamente marcou o golo da Alemanha na final do Mundial de 1990 frente à Argentina. Michael Ballack começava a dar sinais do enorme talento que detinha nos seus pés, e Olaf Marschall era o goleador principal da equipa, pois foi o segundo melhor marcador da Bundesliga naquele ano, com 21 golos. O Kaiserslautern venceu a Bundesliga com 68 pontos, mais 2 do que o Bayern de Munique. Nos dias que correm, encontra-se na Bundesliga 2. Agora, passamos por Portugal, mais especificamente para a temporada 2000-2001, onde o Boa Vista ergueu o título. O Boa Vista, que já vinha de boas temporadas, sendo uma espécie de quarta potência nos anos 90. As Panteras venceram a Taça de Portugal em 1992 frente ao Porto e em 1997 frente ao Benfica. Na temporada 1998-99, o clube tinha sido vice-campeão, terminando o campeonato atrás apenas do Futebol Clube do Porto. Portanto, tudo parecia estar alinhado para que o Boa Vista fosse campeão. Na temporada 2000-2001, Jaime Pacheco era o treinador. Jaime Pacheco treinava as Panteras desde a temporada 1997-1998. No que a jogadores diz respeito, nomes como Erwin Sanches, Petit, Rui Bento, Pedro Emanuel e o guarda-redes Ricardo eram figuras proeminentes. Desde cedo, o Boa Vista andou pelos lugares cimeiros da tabela. Na 17ª jornada, o Boa Vista recebia o Futebol Clube do Porto no Bessa. O golo solitário de Martelinho colocou o Boa Vista em primeiro lugar no campeonato até à última jornada. O saldo final
foi de 77 pontos, mais um do que o Futebol Clube do Porto. Na última jornada, os boavisteiros venceram o Desportivo das Aves por 3-0 e conquistaram o inédito título. E continuamos a nossa viagem por França. Desta feita, aterramos na temporada 2011-2012, onde, um pouco contra as expectativas, o Montpellier conquistou o campeonato francês. Vale lembrar que, na altura, o PSG já estava a começar a investir forte no futebol. Jogadores como Thiago Motta e Javier Pastore já faziam parte do plantel dos parisienses. Lille, Marselha e Lyon também tinham boas equipas, mas o Montpellier iria conquistar o troféu. O clube, que terminou a prova com 82 pontos, mais 3 do que o PSG em 38 partidas, o Montpellier conseguiu 25 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O principal destaque da temporada foi o jovem avançado Olivier Giroud, que, juntamente com Nene, foi o melhor marcador da competição com 21 golos. O Montpellier, que de lá para cá é uma equipa de pequeno médio porte do futebol francês, oscilando entre os lugares mais baixos e medianos da tabela classificativa, e desde 2012 que o clube não vence qualquer título. Continuamos a nossa viagem, mas fora da Europa. Atravessamos o Atlântico e aterramos no Brasil, mais precisamente em Campinas, para conhecer a caminhada do Guarani em 1978, que na altura era treinado por Carlos Alberto Silva, que passaria mais tarde pelo Futebol Clube do Porto e que surpreenderia o Brasil. O Guarani tinha no seu plantel jogadores como Zenon e Careca, que mais tarde jogaria no Nápoles com Maradona. Estes jogadores eram as figuras mais proeminentes da equipa. Nas meias finais, o Guarani eliminara o Vasco da Gama, com direito a silenciar o Maracanã. Em Campinas, vitória 2-0. Já no Rio de Janeiro, vitória por 2-1. Na final, o alvo a bater era o Palmeiras, pois vale lembrar que o Brasileirão na altura era disputado por eliminatórias e não por pontos corridos, como acontece atualmente. No Morumbi, vitória do Guarani por 1-0 e na segunda mão em Campinas, vitória pelo mesmo resultado. Atualmente, a equipa encontra-se na Série C, o que corresponde à terceira divisão do futebol brasileiro. Continuamos a nossa viagem pela América do Sul. Desta feita, chegamos à Argentina para conhecer o Ferrocarril Oeste, hoje em dia um clube relativamente modesto, que joga a Primeira Nacional do Campeonato Argentino, mas se calhar poucos devem se lembrar que o clube venceu 2 campeonatos argentinos nos anos 80. Naquela altura, a Argentina atravessava uma fase complicada em termos económicos. O Boca Juniors vendeu o Maradona para o Barcelona e o River Plate vendeu Mário Kempes para o Valência. Naquela altura, o Ferrocarril Oeste tinha uma série de jovens jogadores muito promissores, nomes como Miguel Ángel Soares, Alberto Márcico, que mais tarde daria nas vistas no Boca Juniors, eram alguns dos destaques. Em 1981, a Locomotiva ficou em segundo, a 1 ponto do Boca Juniors, mas no ano seguinte atropelaria por completo os seus adversários, vencendo o campeonato de forma invicta. Em 1983, o título voltou a escapar por apenas 1 ponto. O título acabou nas mãos do Independiente de Avellaneda, mas em 1984 o Ferrocarril Oeste voltaria a todo o gás, vencendo mais um título. O clube, que ainda hoje procura o sucesso destes tempos, atualmente compete na Primeira Nacional da Argentina. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.